Uma boa noite, pessoal. Hoje vamos falar de uma pauta extremamente importante, que é tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira. Contexto: Brasil colônia, 1530 a 1822. Escravidão, tutela indígena e escravidão negra. O que é o povo brasileiro? Quem são as pessoas que compõem esse país que se tornou independente no início do século XIX? Essa discussão é importante porque o nosso processo de independência política partiu da elite de Dom Pedro I, que era filho do antigo rei de Portugal, e de uma elite de proprietários e comerciantes que estavam preocupados em manter as coisas como elas eram do ponto de vista da sociedade. Ou seja, o processo da independência política no Brasil não significou uma grande mudança social, algo que fosse na redução das desigualdades em uma convivência mais democrática entre as diferentes etnias do povo brasileiro. O colonizador submeteu os indígenas, depois os africanos. E mesmo após os países independentes, com o fim da escravidão, essa ideia do lugar privilegiado do branco se manteve. Tanto que hoje em dia se fala muito a sociedade brasileira. E outras sociedades coloniais sofrem de uma espécie de racismo estrutural. O que isso quer dizer? A marca da colonização e da escravidão foram tão fortes na formação nacional que, mesmo depois de muitos anos, alguma coisa na maneira de pensar ou de agir ainda tende em encarar o branco em uma posição melhor. Como a gente sabe, a ciência já provou que as raças não existem dentro da espécie humana e que isso foi uma criação histórica do próprio colonizador europeu que, para se afirmar diante das sociedades diferentes, afirmava por um tempo com uma ciência que eles eram superiores. Ainda falando sobre a diversidade na composição do povo brasileiro, vamos falar sobre os indígenas. Os indígenas tiveram sua pluralidade negada pela mão do colonizador, que desfez muitas tribos, exterminou outras, submeteu os indígenas à catequese, acabando dessa forma com as expressões religiosas e culturais a de muito dos indígenas, e depois, durante o Império, houve vários episódios de extermínio de indígenas e de ocupação de terra. Mesmo na República, os indígenas brasileiros eram constantemente colocados pela elite uma posição inferior, sem a cidadania plena, o que é muito complicado e uma ameaça até hoje nas culturas dessa origem. Agora sobre os africanos e afrodescendentes, que sofreram durante a escravidão e mesmo após a escravidão. Não necessariamente vieram em uma condição melhor, e que é importante falarmos disso mais abertamente. Primeiro ponto, não podemos banalizar ou minimizar a escravidão moderna. A escravidão foi uma tragédia, uma página terrível da história da humanidade, e que implicava em uma série de violência, não somente violência física, mas também violência simbólica e traumas muito fortes. Resumindo, os negros eram retirados às forças da África, vinham em viagens perigosas, sem um mínimo de condições adequadas. Separados de suas famílias, perdiam acesso aos seus documentos, não sabiam quem eram seus filhos e netos, eram arrancados de sua comunidade e desembarcavam em uma terra onde não dominavam a língua. Uma terra desconhecida, portanto, era um processo muito violento, tanto no ponto de vista físico, como no ponto emocional também. Por toda essa dor e sofrimento que trouxe uma marca na composição de parte da etnia na formação do povo brasileiro. A experiência da escravidão no Brasil durou quase 400 anos, considerando de 1500 com os indígenas e depois com os africanos. É uma marca muito forte que foi a base da sociedade colonial que perpetuou durante o Império. Mesmo com o fim da escravidão, não eram mais cativos. Não houve nenhum projeto por parte do Estado. Agora vamos abordar um ponto importante aqui, que é a noção de tutela.
No lugar de cidadania plena, de uma liberdade, tanto os indígenas quanto os que deixaram da condição de escravos sofreram constantemente ao longo da história brasileira. Uma espécie de tutela de uma elite que desconfiava da possibilidade de inclusão plena desses grupos no seio do povo brasileiro. Isso é muito complicado, é uma marca traumática no processo de formação que não pode ser ignorada. Para finalizar, vamos fazer uma reflexão. A história nos mostra que o Brasil teve um caminho de bastante desigualdade e racismo, além de elitismo, e às vezes nos deparamos com uma espécie de negação do passado. Não há como negar os fatos, a escravidão foi um fato todo, os projetos elitistas foram feitos com muitos trabalhos de historiadores, baseados em documentos, portanto não há como negar. O que temos que fazer é afirmar a necessidade de uma sociedade onde os direitos de diferentes pessoas, de histórias e culturas possam ser garantidos. Nesse sentido, se torna muito importante conhecer o passado, debater coletivamente, para que possa gerar maneiras de tornar as sociedades menos desigual.